Diga o que é que eu vou fazer agora, bebê. Diga que eu quero ver se você acerta. Vou finalizar os meus cabelos porque, gente, ó, já está na hora, né? E eu não posso ficar, gente, sem finalizar os meus cabelos. Ou eu escovo ou eu finalizo, porque se eu ficar sem finalizar, aí eu tenho que ficar usando ele preso. E usando ele preso, acaba que ele fica um pouco embaraçado, porque eu me acostumo a só passar a escova por cima e aprender, né? Então eu vou lavar ele ali agora e vou finalizar. Acompanhe o processo comigo, bebê, que é claro que eu vou amar. Gente, é muito cabelo, viu? Mas ainda bem que depois que eu dei o botox fica mais fácil para pentear, para finalizar. Então é isso que tem me ajudado bastante. Mas é cabelo. Mas daqui uns dias também eu vou escovar ele, porque eu gosto dele escovado, porque facilita, né? Na hora de pentear, quando a gente tá com pressa. E aí é bem mais fácil. Então eu vou finalizar hoje, mas daqui mais uns dias eu vou escovar ele, porque aí é melhor pra mim. Eu acho que a gente fica mais arrumada, né? Mas é muito cabelo, viu? Eu vou tentar, gente, finalizar ele de forma diferente, né? Porque eu sempre finalizo com a escova. Mas eu vou tentar. Eu tava pensando em desembaraçar ele, pentear e depois finalizar só assim com creme. Não sei, tô pensando, né? Eu acho que vai ser melhor. Vou tentar, né? Eu vou fazer o teste pra ver se dá certo. Se der certo, aí eu finalizo ele desse jeito. E se não der, aí eu vou ter que usar a escova, né? Finalizadora, que é essa aqui. E é isso aí. Para começar, né, eu prendi ele com a piranha assim aqui em cima, porque eu quero finalizar ele também colocando ele todo para trás, né, para ver como é que vai, para ver como é que vai ficar. Aí se eu gostar, aí eu sempre vou fazer a finalização desse jeito. Na verdade, no dia que eu fui lá no salão para poder a moça deixar ele cacheado, a cabeleireira, ela deixou, ela finalizou desse jeito aqui, ó. E é assim que eu vou finalizar, porque eu gostei, assim que ele ficou, tipo, o comprimento dele ficou maior, não ficou muito encolhido. E se eu finalizar com a escova, ele cacheia bastante, cacheia mais, porém ele fica bem menor. Então não gosto que meu cabelo fique muito pequeno, né? Na verdade, gente, o meu cabelo, ele já foi grande um dia, só que quando ele era grande, eu não percebia que ele era grande, né? Quando eu vim perceber, era quando ele já estava pequeno, ou seja, a gente só dá valor quando perde, né? Depois que perde, porque quando ele era grande eu não notava. Pelo menos aqui, né? Eu tô vendo que ele tá ficando igual quando a moça finalizou. Aí eu vou
tentar, gente, tentar, né? Finalizar ele assim, se eu gostar do resultado depois. Aí todas as vezes que eu for finalizar, eu vou finalizar desse jeito, né? Sem a escova. Porque antigamente também o que mais era ruim no meu cabelo era desembaraçar. E depois que eu dei o Botox, ele fica bem melhor para desembaraçar. Tem horas que você olha assim, você pensa que ele é difícil, né? Depois do Botox, né? Porque antes era. Mas depois do Botox não. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um pente aqui, mas eu tô usando a escova porque eu acho que com a escova é melhor. E eu quero finalizar ele todo assim, deixando pra trás, colocando ele pra trás, pra ver o resultado. Porque geralmente quando eu finalizo ele, eu sempre parto no meio ou do lado. Só que no meio eu acho que meu cabelo não combina muito. Aí eu já desembaracei, ó. E antes, bebê, não era assim não, viu? Antes era bem complexo, difícil. Aí eu pego o creme, né, coloco bastante na raiz e vou espalhando até a ponta. Pois é, gente. É porque assim, querendo ou não, tem um ditado que diz que a beleza da mulher tá nos cabelos. E é verdade, viu? É verdade, porque quando a gente arruma os cabelos, bebê, põe um pó na cara, pinta os beiços, a coisa muda. Então, é o ditado mais certo que existe, que a beleza da mulher está nos cabelos. E antigamente eu me arrumava bastante, né? Depois eu parei, relaxei. Mas o certo, gente, é a mulher sempre andar o que empiriquitada, arrumada, porque a autoestima vai lá pra cima. Na época que eu tava passando um momento bem difícil mesmo, era a época que eu comecei de fato a me arrumar. Comecei a me arrumar, só me arrumar e pronto. Mas aí teve uma época também que eu relaxei, né? E aí eu disse, olha, que tem uma época que a gente parece que o mundo acabou, né? Que a gente, tipo, se entrega, né? Ao desprezo, para de se cuidar. E não é assim, né? Então, eu, eu acabei de finalizar aqui e só vai dar pra ver melhor mesmo como ele vai ficar o resultado final, de fato, depois que secar. Então, para secar é outro processo, porque demora, meu irmão, demora. Então, provavelmente ele só vai secar o que? De tarde. Então, como eu vou sair, né? Aí, tipo, ele seca mais rápido porque eu vou, tipo, caminhar no sol. E aí eu vou estar me movimentando, né? Então, aí, tipo, ele vai secando. E aí depois vocês vão ver como é que ficou no final. Porque eu finalizei só com as mãos. Usei a escova só para desembaraçar, né? E aí vou ver se tipo se fica melhor assim ou com a escova. Com a escova, eu acho que ele tipo fica mais cacheado, porém ele fica mais curto e também fica mais cheio. Mas ele ficou desse jeito, né? Então, só depois, né, pra ver de fato, pra ver como que vai ficar, se vai ficar melhor ou ou não sem a escova. Melhor não, né, sem a escova.
Gente, esse fogão eu acho que eu comprei ele no ano de... Eu acho que foi 2018, 2017. E assim, eu tenho o máximo de cuidado com as minhas coisas, né? E com ele não é diferente. Só que assim, eu passo bombril nele e não era pra eu ter passado, né? Só que como eu passei no início, então, até hoje, todas as vezes que eu vou limpar, eu passo bombril. Ele até arranha um pouco. Mas assim, é um fogão muito, muito conservado. A única coisa dele que eu preciso trocar são as bocas, que é normal, né? Com o tempo, elas danificam por ser, eu acho que de ferro, porque ela é de ferro. Se fosse de alumínio, ia durar mais tempo, mas com certeza é de ferro, então estraga, né? Muito rápido, porque ela começa a enferrujar e tal, e vai danificando aos poucos. Fora isso, né? Fora as bocas, ele está super conservado. O forno tá novo em folha, novinho. Nunca usei. Pra vocês verem que de fato eu não sou de estar comendo assim, né? Essas coisas, essas comidas assim. Nunca fui de estar comendo, fazendo essas comidas gordurosas e tal, né? E hoje pra eu estar assim. Então eu acho que esse problema meu mesmo, gastro, é por conta mais do emocional, né? De tudo que eu passei. Porque foram muitos anos, né? Sofrendo, passando por problemas emocionais, né? Que atingiram bastante, abalou bastante o meu psicológico. Mas, graças a Deus, hoje eu estou bem, estou ótima. Porém, esses problemas que eu acho que é consequência, que são consequências, né, do que eu passei, eles permanecem, né? Porque de fato eu tenho que buscar ajuda médica e ver de fato realmente, né, o que me ocasionou isso, chegar, né, numa conclusão e buscar tratamento, porque é o que eu preciso de fato, né? Porque hoje a minha alimentação é bem restrita, né, de muitos alimentos, ou seja, eu como tipo poucas coisas, porque muitas coisas eu não posso comer. De vez em quando, né, que eu como alguma dessas coisas que eu não posso, porque de fato eu não gosto de abusar, né? Então eu procuro assim me cuidar, tipo mudando a minha alimentação, evitando de fato as coisas que eu não posso. E é isso, né? Faço também alguns remédios caseiros, sinto que realmente de fato funciona, eu melhoro, porém nunca fiquei boa, né? Eu tenho sempre o que? Uma melhora. Mas é também, digamos assim, é consequência também do uso do café, né? Porque eu ainda tomo café, que eu sei que eu tenho que parar de tomar café e beber, né? Então, até então tem sido uma luta tremenda pra mim, realmente, abdicar do café, abrir mão do café. Mas quando eu buscar de fato, né, a ajuda, que eu vou fazer exame, que eu vou saber de fato, né, o que é que eu tenho, aí, querendo ou não, eu vou ter que seguir à risca, né, o que o médico passar. E aí, gente, orem por mim, porque eu sei que não vai ser fácil, né? Mas assim, para o meu bem-estar, eu sei que vai ser preciso. Então, gente, eu tô terminando aqui, né? Já limpei aqui o fogão. Tô limpando de fato, vou limpar aqui a casa antes de sair, porque eu vou sair, mas eu vou deixar tudo limpinho. Deixar tudo impecável, que é bom demais. E do jeito que eu deixo, fica, né? Não tem criança, não tem ninguém para bagunçar. É só eu mesmo, quem bagunça é eu, quem arruma é eu. E eu sou um pouco bagunceira, viu? Porque eu sou do tipo
que eu arrumo, deixo as coisas tudo arrumadinha, daqui a pouco eu começo a bagunçar tudo. E daí quando eu vejo, tá tudo bagunçado. E aí eu vou brigar com quem? Comigo mesma, né? Só se for. Eu vou ter que tirar essas caixas daqui para limpar aqui novamente, né? Então eu vou fazer assim, vou botar onde der, mas eu vou trazer, vou colocar no chão e essas leves eu vou colocar aqui em cima. Já tirei as caixas todas, gente, aqui. Aí eu vou passar pano. E depois que eu passar pano, eu vou colocar aquele mata-bicho, né? Que é o pozinho que eu sempre uso para evitar, né? De, tipo, ficar bicho ali. De ficar circulando aqui. E que eu tenho medo também. Então eu vou colocar isso aqui porque mata bicho, mata carrapato, formiga, barata, piolho de cobra. E aí evitar, né, bebê, de eu encontrar, de eu me bater com qualquer desses bichos aqui dentro de casa para eu não sair arrebentando tudo. Aí, por que que eu tirei aqui primeiro antes de limpar a cozinha lá? Porque aqui, enquanto aqui no caso estiver secando, vou fazendo outra coisa e depois eu coloco o pozinho aqui depois que secar. Tem os botijões para poder limpar aqui. E aí eu vou colocar o jornal, que é para poder colocar o botijão em cima, para não ficar enferrujado, o chão não ficar enferrujado, né? Porque geralmente o botijão ele gosta de soltar ferrugem, né? E aí para não danificar aqui com ferrugem o chão, eu tô colocando o jornal e coloco o botijão por cima. Gente, não sei que milagre esse gás ainda não foi embora, viu? Porque pra mim já era para ele ter ido, né? Mas como ele não foi ainda, eu dou glória a Deus, porque é bom, né? Que tá durando bastante. Na verdade, o meu gás ele dura muito. Então, eu não me queixo não. Esse daqui já tá só esperando esse daqui acabar, ó. Tá cheio, né? Porque eu não gosto de esperar acabar para poder comprar. Então, quando esse terminar, esse aqui tá cheio para colocar. O problema só é colocar no lugar. Nunca troquei um botijão na vida. Como eu falei pra vocês, como eu vivia na zona de conforto, tipo, meu gás acabava, eu pedia a um irmão, cunhado, alguém, né, pra trocar. Nunca troquei o botijão porque eu tenho medo.
Mas quando acabar meu gás aqui, eu também não sei como é que vai ser, né? Não sei se a menina aqui do lado, que eu imagino que ela deve trocar o dela, que eu acho que sim. Mas eu vou ter que aprender, né, bebê? Vou ter que me virar, dar um jeito, acabar com esse medo. Tô cansada porque suspendi, é claro, 2 botijões, um cheio e um que já tá acabando. Daqui mais uns dias eu troco. E eu botei esses 2 sabões em pó aqui, ó. Porque pra evitar de depois estar indo lá abrir a caixa só pra pegar eles, eu já deixei aqui num lugar fácil, que eu vou estar colocando na vasilha. E é isso, né? Vocês estão acompanhando aí a minha organização aqui. Aí tô limpando tudo, colocando o remédio nos cantinhos da casa, porque se caso entrar algum inseto, barata, bicho rastejante, formiga e tal, aí eles passam por cima do veneno e morrem. Aqui a bancada eu já limpei toda. Eu passei o pano aqui, tirei tudo, passei o paninho com veja. O fogão vocês viram aí também que eu já limpei, já lavei aqui os pratos. Tô dando aqui uma organizadinha legal, porque daqui a pouco eu vou sair, então eu quero deixar a casa arrumada. Sempre precisa, né, a gente gerar essa organização para poder deixar a casa impecável, né? Não é porque a gente mora só que tem que viver de qualquer jeito, não. Eu gosto de, tipo, estar num ambiente organizadinho, cheirosinho, arrumadinho, limpinho. Só que eu também sou bagunceira, B, viu? Eu sou bagunceira. Eu arrumo tudo. Mas quando eu começo a tirar tudo do lugar aos poucos, quando eu vou ver, já tá tudo desorganizado. Mas quem limpa sou eu, quem organiza sou eu, então se eu tiver que brigar, eu vou brigar comigo mesma. Gente, bom dia. Hoje é outro dia e eu acabei de acordar, então ainda vou tomar banho, vou escovar os dentes. Só que assim, como eu já comecei a gravar esse vídeo, eu vou continuar a gravação. Eu vou forrar aqui a minha cama, trocar o forro, né? Já tirei aqui o forro e falta colocar o outro forro. Porque eu tô indo ali fazer uma faxina hoje, eu vou trabalhar. Então, eu acordei cedo, gente, madruguei, acordei às 4 e pouca. Só que agora já são 5 horas, não sei se dá pra vocês verem. São 5h09 da manhã. E então, antes de eu sair para trabalhar, eu vou trocar o forro aqui de cama, que é para adiantar o lado e fazer a continuação desse vídeo. Porque eu comecei a fazer esse vídeo e ainda não terminei, né? Então, como eu vou fazer essa faxina, então antes de eu ir, eu vou pelo menos trocar aqui o forro de cama e depois eu arrumo aqui o quarto.
Meu creme dental eu vou usar agora, mas assim, ele já tá no final. Só que eu tenho outro creme dental fechado, aí ó, saiu bastante. Então, eu uso até realmente não sair mais nada. Economizar. Eu não gosto de desperdício, então eu procuro sempre, né, economizar da melhor forma possível. Então, assim, eu vou escovar o dente agora, ainda vou catar uma roupa ali no varal, vou fazer algumas coisinhas aqui, porque daqui a pouco eu vou tomar banho para poder o que? Sair. Aí, gente, a minha cama ficou assim, mas falta eu ainda organizar, arrastar tudo de lugar para poder o quê? Passar pano. Então, só vou fazer isso depois. Aí, agora eu vou pegar ali a roupa do varal. Pior que tá ainda um pouco escuro. Eu acho que eu vou esperar clarear mais um pouco, porque ainda tá um pouco escuro. Porque eu acho que se tiver totalmente escuro, não vai dar pra vocês verem, né, direito. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver. Vou abrir aqui a porta pra ver como tá. Aí, gente, ó, é bem cedinho ainda, ó. A luz do poste ainda tá acesa, a luz do poste. Aí, ó. E aqui, deixa eu ver aqui, fica o meu varal. Eu acendi a luz, então acho que vou pegar assim mesmo. Porque eu acho que vai dar pra pegar, né? Porque clareou. Tem uma roupa ali também que eu vou lavar e eu vou ter que enxaguar ela antes de sair. Era pra eu ter pego essa roupa antes, né? Mas só que eu deixei pra poder fazer o vídeo, catando essa roupa do varal, fazendo o vídeo, né? Então por isso que eu não peguei logo. Olha o manequim aqui, gente, que eu comecei a fazer bazar aqui na frente. Aí aqui é o manequim. Esse manequim é da minha colega. E depois eu vou... Não sei se ela vai deixar aqui, porque ela começou comigo bazar, mas depois ela parou. E assim, gente, eu poderia até deixar essa roupa para enxaguar quando eu voltasse à noite, mas assim, isso é de mim mesmo, eu não gosto. Eu não sei, é a ansiedade, então eu gosto de fazer minhas coisas logo, né? Eu coloquei no sabão, aí troquei o sabão, né? Então eu poderia enxaguar quando eu voltasse, mas aí eu não gosto de deixar uma roupa muito tempo de molho e tal. Pra mim é muito tempo, tipo, eu tenho que botar um sabão de noite e tirar de manhã, ou então botar de manhã e tirar de noite. É assim que eu faço. Então eu vou estar trocando aqui, trocando não, eu vou enxaguar. Vou esfregar ela e vou, é, claro, torcer, colocar no amaciante, né? Torcer e estender.
Bom dia, Bom dia. Olha, gente, a Sofia madrugou. Eu tô ali lavando roupa porque eu vou sair, vou fazer uma faxina. E a Sofia, gente, acordou cedinho e tá aqui, ó, esperando da hora o alarme tocar para poder ela ir para a escola, né, Sofia? Dá tchau pro povo. Já estendi aqui as roupas no varal. É pouca roupa, gente. O volume é mais por conta da capa do sofá. Só que a capa do sofá eu estendi aqui, ó. Porque ela pinga bastante, né? Então eu estendi porque aqui tem uma escada e não vai fazer melança aqui, já que eu vou sair. Aí como ficou a arrumação? Gente, esse vídeo eu terminei ele em 3 vezes, né? Porque eu saí, fui faxinar e aí, tipo, tive que deixar pra depois, né? E também eu fui lá na casa no dia que eu comecei o vídeo. Mas eu organizei tudo, limpei tudo aqui e ficou tudo assim. Como vocês sabem, eu não tenho guarda-roupa, minhas coisas ficam assim. Essa roupa aqui é a roupa que eu vendo, que foi da loja que não deu certo, fechou. E aí tá tudo desse jeito, né? Eu organizo, dou uma organizada como dá pra organizar, mas não dá pra fazer milagre. E nessa estante aqui também não pode botar peso. Aí eu coloco só essas coisas leves mesmo. E o banheiro também. O banheiro também, gente, tá organizadinho. E é isso, né? Tá tudo organizado. Tudo no seu devido lugar. A vassoura eu deixo aqui no cantinho, não gosto de deixar nada lá fora. E é isso. Esse vídeo foi dividido, meu Deus, em 4 partes, gente. Foi gravado em 4 partes. Por quê? Porque no dia que eu comecei a gravar, eu dei uma pausa e fui lá terminar de pintar a casa.
No outro dia eu fui fazer uma faxina, mas ainda assim bem de manhã cedo, antes de eu ir faxinar. Tanto que o vídeo da faxina eu já postei. Aí antes de eu ir faxinar, eu acordei 4 e pouca, fiz algumas coisas aqui que deu pra fazer, como tirei a roupa do varal, lavei outras roupas, se eu não me engano, lavei outras roupas que estavam no sabão, tirei a roupa do varal, lavei outra roupa que estava no sabão, areei também a multicook, que é a panela que eu costumo assar carne no fogão. E fiz mais algumas coisinhas, né? Lavei também uns pratos na pia, mas não gravei. Aí tá, fui faxinar. Cheguei aqui à noite, já morta de cansada. Aí, tipo, fiz algumas coisinhas, fui tomar café, tomei banho, fui tomar café e fui dormir. Aí, só hoje que eu estou novamente aqui, né, pegando nesse... Vim terminar o vídeo, né, vim concluir porque eu preciso, na verdade, postar ele, para isso eu tinha que concluir. Aí aproveitei que eu ia almoçar, gravei um pouquinho aí do meu almoço, que foi um arrozinho com frango assado e pepino, uma saladinha de pepino. E é isso, né? Aí mostrei a você a minha casa, mostrei a vocês como está aqui a minha casa arrumadinha, porque ela fica bagunçada assim, porque eu também sou bagunceira, costumo às vezes atirar as coisas do lugar e não colocar de imediato, mas assim, eu sempre gosto da minha casa também limpa, então eu tenho a agonia de estar sempre passando pano e tal. E é isso, passei pano, deixa eu ver, eu acho que foi ontem à noite. Foi ontem à noite, hoje estou passando de novo, já limpei aqui de novo. Só que só gravei uma vez, né, limpando ela. Tirei as coisas do lugar, coloquei o pozinho para poder matar os bichos, né, inseto, barata, esse negócio, formiga. E é isso, meus amores, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu cabelo já tá precisando de escurecer novamente, né, porque meu cabelo, gente, ele fica muito, muito claro, rapidinho. Mas pelo menos aqui na frente ainda, né, dá pra poder levar ainda uns dias. E ele tá também bastante cheio, né? Porque também essa finalização que eu fiz dessa vez foi diferente. E depois também dessa finalização, eu fui tomar banho. Não, já molhei ele todo no dia que eu saí. E aí coloquei só creme assim e deixei assim, não fiz nada. Fiz minha faxina, ganhei um trocadinho, vou fazer outra e assim espero que seja, né, daqui pra frente. Uma faxina hoje, outra amanhã, até eu conseguir uma coisinha fixa que realmente dê também pra poder, né, eu segurar a barra. Então, meus amores, amo vocês, vou ficando por aqui. Aproveitei agora que aqui na fábrica dei uma pausazinha pro almoço e vim encerrar meu vídeo, porque na hora do almoço não teve nem como, por conta do barulho. Mas, não sei se dá pra vocês ouvirem, já tem um sonzinho ligado aí. E eu vou ter que encerrar aqui, né, bebê? Então, vou ficando por aqui. Agradeço a você que ficou nesse vídeo até o final. Agradeço a você que tem me acompanhado o meu trabalho. A você que tem feito os comentários. Um beijão no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!